São Miguel Arcanjo, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. É sempre interessante falar sobre anjos. Agora sexta é dia de São Miguel e todos os anjos. É divertido, minimamente divertido. Mas bem, falar sobre anjos, né? É divertido porque nós somos seres de natureza diferente da deles, então, da nossa perspectiva, eles sempre vão parecer estranhos, né? Mas a Bíblia, vamos dizer assim, trata isso de uma forma mais maleável do que a nossa sistematização, né? Talvez a Bíblia não se importe muito com a nossa sistematização e por isso é difícil, né? Mas vamos lá. O Novo Testamento, né, ele trata isso de uma forma mais tranquila. Então, quando a gente lê anjo no Novo Testamento, é um anjo. Muito provavelmente é só um anjo mesmo, né? Ângelos. Agora, o Antigo Testamento gosta de brincar um pouco, né? Malach. O Malach Yahweh, por exemplo, né? A gente tem a noção de que é algo mais especial do que um simples anjo. Por exemplo, quando, né, Jacó vai lutar com um anjo do Senhor, né? Ok, ele ganha e é dito que Jacó ganhou de Deus, do Senhor, né? Lutou contra o Senhor e ganhou, né? Oh, isso é estranho, porque a gente ouviu antes que era um anjo e agora chama ele de Deus, então anjo é Deus. Outro exemplo, né, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, a gente ouve ali depois o anjo dizendo: você não me negou o seu próprio filho, né? Me negou, tá? Então Abraão estava oferecendo o filho a Deus, e se o anjo fala me negou, quer dizer que o anjo está se auto-referindo como Deus, né? Ok, as interpretações aqui podem né, serem mais específicas, né, como se o anjo tivesse a capacidade de se auto-referir como Deus, afinal ele está em persona de Deus, né, ou minimamente, como é dito que os pastores são persona Christi, e por isso, por vezes, os pastores anunciam de forma como se o próprio Cristo estivesse falando, afinal eles falam, os teus pecados estão perdoados, né? Então quer dizer que o pastor é Deus? Não, o pastor está em persona de Cristo, né? E por isso ele pode perdoar pecados. Parece que os mensageiros de Deus, os anjos, também podem fazer isso, né? Seria uma interpretação que remediaria isso, né? Faria com que a gente ainda pudesse chamar aquele anjo de um simples anjo, pois ele estava falando em nome de Deus. Mas vamos lá. As linhas, né, de interpretação sobre esses textos, por exemplo, né, linhas ligadas mais a uma tradição reformada, vamos dizer assim, né, talvez adventistas, né, especificamente, né, interpretam, né, sempre anjo do Senhor é Deus, que é Cristo pré-encarnado, né, é o verbo de Deus, ok. E aí, quando eles se deparam com passagens como de Miguel, Daniel, eles dizem Miguel é Deus. Miguel é Deus, por quê? Porque ele, né, vamos dizer assim, é referido como um aspecto meio divino. Então eles interpretam da seguinte forma: como se no momento em que Cristo entra no modo batalha, né, no modo batalha ele assume o nome Miguel, né? Ele assume o nome Miguel. Essa seria a interpretação deles, né? Então por isso que vamos às passagens, né, de Daniel. Daniel 10, versículos, vamos ler a partir do versículo 10. Né? Eis que a mão de alguém me tocou. Alguém tocou em Daniel. E me ajudou a ficar de joelhos, né? Apoiado nas palmas das mãos. Assim, né? Ok. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé. Né? Fique em pé porque fui enviado para falar com você. Então, aqui a gente pensa que é um anjo, talvez falando com Daniel, mas um anjo qualquer, que não é mencionado o nome. E ok. Né? Ok. Digamos que é um anjo. Só um anjo. Né? Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Que já não começa talvez nos colocar em dúvida, né? Será que é só um anjo? Vamos continuar.
Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Aqui a gente toma a conclusão de que não pode ser Deus que está falando com Daniel. Porque se o príncipe da Pérsia resistiu a ele durante 21 dias, ele não é tão poderoso assim. Né? É a conclusão. Então não poderia ser Deus. Então é minimamente um anjo ou talvez alguém qualquer. Né? Um outro profeta. Né? Seria uma interpretação mais natural, mas aqui tudo em Daniel é meio místico, né? Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então a gente tem a noção de que tinha um cara que não conseguia derrotar os persas, talvez um anjo, e ele não conseguia. Então foi necessário vir Miguel, que é mais poderoso, muito mais poderoso, e esse sim consegue derrotar os persas. Então Miguel é alguém poderoso. Miguel é alguém poderoso. Não é o mesmo que dizer que ele é Deus. Né? As interpretações dos adventistas sobre ele ser Deus se baseiam bastante no capítulo 12 de Daniel, quando ele começa. Nesse tempo, está falando dos tempos do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Os adventistas interpretam da seguinte forma: ora, se ressuscitarão corpos quando Miguel se levanta, eles olham assim, causa e efeito. Logo, Miguel se levantar é causa da ressurreição dos corpos, causa da ressurreição das pessoas, né? Causa e efeito. Mas eles aplicam com todo respeito, né, os nossos amigos adventistas, mas, né, interpretam uma causa e efeito como eu aplico às vezes, né, toda vez que eu uso a minha camiseta do Inter, o Inter ganha, né? Não funciona interpretar dessa forma, né? Não é causa e efeito, acontece no mesmo momento. Miguel se levanta e há a ressurreição, mas isso não significa que são coisas relacionadas por causa, né? Por causa que Miguel se levantou, ressuscitarão os corpos. Se é isso, então eles concluem: logo Miguel é Deus, porque ao se levantar Deus, todos ressuscitam. Mas não é isso. Não é por causa que Miguel se levantou, é apenas algo que aconteceu num mesmo momento, né? Vamos às passagens de Apocalipse. Apocalipse 12. Nós temos aí, tem a mulher, a interpretação do que é a mulher, que é uma outra questão, né? Mas vamos focar aqui no filho, que é falar da mulher. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, versículo 5, capítulo 12, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ok, nasceu um filho da mulher, não importa quem é a mulher, mas um filho varão, e esse há de reger todas as coisas. É Jesus, esse é Jesus. Aqui não tem como ser outro, não tem como ser outra coisa senão Jesus, que vai reger todas as coisas, um filho varão. É uma linguagem para falar de Jesus, não há dúvida, né? E se estamos falando de Jesus aqui, logo em seguida a gente houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Vamos pensar assim, né? O escritor, não faz sentido ele mudar a nomenclatura que ele está chamando um cara de uma hora para outra, no versículo 5, e aqui eu li o versículo 7, de uma hora para outra ele muda o nome que ele está chamando o cara, para se referir à mesma pessoa. Por que ele usou dois nomes diferentes então, né? Se Miguel é Jesus? Não faz sentido, né? Não faz sentido narrativamente, né? Isso é só para confundir leitores, né? A não ser que seja um título que é muito utilizado para Jesus, né? Sei lá, o Cordeiro de Deus, como a gente vai ver aqui, né? Então, houve peleja no céu. E esse Miguel não pode ser Jesus, porque Jesus aqui no contexto é o filho varão, né? Que há de reger todas as coisas. Então, Miguel e os seus anjos se levantaram, né? E pelejaram contra o dragão. E depois eles começam a cantar. Agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Os anjos cantando. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.
E agora aqui, né? E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Se eles venceram os anjos por causa do sangue do Cordeiro, então os anjos, que Miguel está incluso, Miguel e os seus anjos, venceram por causa do sangue do Cordeiro, não por causa do sangue de Miguel. Então, falar que Miguel é Jesus no contexto que não faz sentido de novo. Então, né? Isso acho que resolve mais ou menos, né? Há outras passagens, né? Obviamente, mas é muita forçação, né? Apenas para não admitir que, né, Deus cria seres muito poderosos, como Miguel. Não poderosos talvez em si, aqui é a coisa interessante, muito interessante, né? Que de onde vem a força de Miguel? A gente vê que Miguel é chamado para combater pelos filhos, né, os filhos do povo de Deus, que havia peleja contra o rei da Pérsia e Miguel vem e ganha. Então Miguel, a gente vê uma imagem de um guerreiro, um anjo guerreiro, né? Ok. Agora, por que ele ganha? Por que o que mais tem essa linguagem de guerra, de batalha, né? Quando aparece Miguel? Normalmente é contra os demônios, né? O dragão, o rei da Pérsia, tem outras comparações, né? Mas talvez olhar para quem ele está combatendo, né? Normalmente se são demônios contra Satanás, contra o dragão, como é que Satanás é descrito? Vaidade das vaidades, né? Como, né, a passagem de Isaías 14, né? Eu subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Vaidade pura, né? Satanás é o vaidoso por excelência, né? É o soberbo. E Miguel, no próprio nome, ele diz, né? Michael, né? Quem é como Deus? Humildade. Esse é o segredo, né? É uma historinha, vamos dizer assim, bonita, né? Para falar disso, né? Os demônios, por soberba, são pesados, né? A soberba nos faz pesados, porque a gente se dobra para dentro de si, isso faz a gente pesado, né? Por isso os demônios caíram do céu, né? Por serem muito pesados. A humildade faz leve, e por isso os anjos voam, né? Por isso eles têm asas. É só meio poético, mas para expressar a humildade, né? Miguel é forte não por ele mesmo, mas por aquele que luta por ele, né? Vamos dizer assim. Luta por ele no sentido de por meio dele, né? O Senhor dos Exércitos, né? A força de Miguel vem de algum lugar. Vem daquele que o sustém. Pela humildade que ele tem, Deus o concede força. Certamente, Miguel não ganha de Satanás por força própria, vamos dizer assim, mas por aquele que luta por ele. E assim é a batalha espiritual. É pelo sangue do Cordeiro, como está o cântico dos anjos, né? É pelo sangue do Cordeiro. É pelo próprio Cristo que está agindo por meio dele. É daí que vem a força. Quando me faço fraco, eis que sou forte, para que ele cresça e eu diminua. Esse é o grande mistério, né? A força na fraqueza. A força na fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece, não por eu mesmo, né? Talvez a linguagem paulina é que expresse isso de uma forma mais bela ainda, né? Ou expresse isso de uma forma bem clara, né? Humildade. Humildade. Os anjos expressam e nos demonstram a humildade. Por isso eles guerreiam por nós, pela força que eles ganham de Deus. E de fato, eles estão guerreando por nós, contra as forças do mal. A nossa guerra é espiritual, como diz Paulo, né? Contra os demônios, né? Ou as forças do mal, entendidas de uma forma maior, né? O mundo, o diabo e a nossa carne. É uma guerra espiritual. Estamos numa guerra espiritual. Talvez uma guerra espiritual que esteja se intensificando. Está ficando difícil. Que Deus envie seus santos anjos para nos defender. Que São Miguel nos ajude, né? Na batalha. Amém.